A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês a respeito da Igreja Católica Romana. Ela perseguiu os cristãos, ela não permitia o acesso da Bíblia para as pessoas, dizia que a Bíblia era muito santa e as pessoas não podiam ler porque morriam. Eles colocavam um veneno nas folhas. Quando as pessoas começavam a querer ler, eram intoxicados e acabavam morrendo. E ficava que a Bíblia era muito santa, não era para qualquer um ler. Era só para os padres. Então todo mundo ficou com medo de ter acesso à Bíblia. E naquela época a maioria não tinha estudo. Eram pessoas indotas, sem estudo, sem caligrafia, não sabiam ler nem escrever. Até porque quem sabia ler e escrever era só pessoas da alta sociedade. Poucas pessoas tinham acesso à escola, por exemplo. Então ficava muito fácil ser enganado. Aí os padres usavam a Bíblia para cobrar indulgências, dizer que vendiam um terreno lá no céu, dizer que através de poucas moedas de pratas a alma de uma pessoa morta era liberta do inferno e entrava no paraíso, dizer que tinha que pagar a penitência, e criaram um monte de imagens. Um homem chamado João Crisóstomo era doutor e começou a ensinar que através das imagens se chegava mais fácil a Deus, sendo que a Bíblia diz que é através de Jesus que nós chegamos a Deus. Ele é nosso intercessor entre Deus e os homens. E começou a inventar reza também, Ave Maria, que tinha que orar Ave Maria, cheia de graça, Mãe de Deus. Como Mãe de Deus? Sendo que Deus não tem mãe. Jesus teve mãe, carnal, mas Mãe de Deus? Veja bem o erro. Cheia de graça. Como cheia de graça? Ela não tem graça para dar para ninguém. Até porque ela foi agraciada quando o anjo apareceu. O anjo disse agraciada, ou seja, ela recebeu graça. Ela não tem graça para dar para ninguém. E quando Jesus, em João capítulo 2, ela veio dizer para Jesus que era a hora dele fazer o milagre, Jesus disse: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Veja bem o que Jesus disse para sua mãe, hein? O que eu tenho contigo, mulher? Já não era mais Jesus falando, era Deus. Então, como Deus, ele estava mostrando a sua autoridade. Então a Igreja Católica perseguiu, matou cristãos, proibiu o acesso à Bíblia, tirou dinheiro do povo à vontade, porque naquela época eles tinham muito poder. E assim como Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, Deus também usou um homem chamado Martinho Lutero, o qual teve acesso à Bíblia, se formou em teologia, foi doutor e começou a pregar o arrependimento, a salvação. A salvação não era pelas obras, mas sim pela graça. E este homem começou a ser perseguido, foi levado a julgamento, e lá ele provou as suas ideias, mostrou como ele pensava sobre a fé e pregou 95 teses na porta da Igreja Católica Romana e traduziu a Bíblia, que antes era no grego, traduziu para a língua alemã, e todos começaram a ter acesso à Bíblia Sagrada. E daí, graças a Deus, a Bíblia chegou até nós. Hoje nós temos acesso, graças a Deus que usou este homem chamado Martinho Lutero, no ano de 1517. Ele foi o primeiro reformador. Depois dele veio João Calvino, John Wesley e assim por diante. Veio vindo os grandes homens de Deus e a Bíblia chegou até nossas mãos. E em Apocalipse, capítulo 17, eu vou até ler para você. Deus mostrou ao apóstolo João que a igreja seria perseguida e que esta igreja
católica romana seria a que ia crucificar, acabar com os cristãos e tentar destruir até mesmo a palavra de Deus. Mas Deus é tão bom, que ele usou uma pessoa para libertar o seu povo. Apocalipse 17, verso 3 está escrito assim: E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfemas, e tinha 10 cabeças e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas, e tinha na sua mão um cálice cheio de abominação, e de imundícia, e de prostituição, e na sua testa estava escrito um mistério: a grande Babilônia, mãe da prostituição e da abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada. Veja bem, note bem o que está escrito. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Aqui no verso 9 começa a dizer quem é esta mulher. Através da hermenêutica bíblica nós vamos identificar quem é esta mulher. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A Igreja Católica Romana está localizada sobre 7 montes. Em volta dela tem 7 montes, geograficamente falando. E são também 7 reis. 5 já caíram, um não existe, e o outro ainda está por vir, ou seja, o anticristo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis, e uma hora juntamente com a besta. Verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e Rei dos reis vencerá. E disse: as águas que vistes onde se assenta a prostituta, são multidões, nações e línguas. As águas eram povos, ou seja, se a mulher é a igreja, as águas eram povos, os 7 montes estão em volta da igreja. E os 10 chifres que viste na testa, que aborrecerão a prostituta, e comerão a sua carne, queimarão no fogo, porque Deus tem posto os seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que dele a besta o seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que viste é uma grande cidade, que reinará sobre os reis da terra. Aqui está muito claro. Lógico que João não ia escrever: e será uma igreja chamada Católica Romana. Lógico que não. Porque se João tivesse escrevido assim, eles teriam destruído a Bíblia e nós não teríamos acesso a ela. Então o Apocalipse foi escrito em forma de símbolos, de figuras, para que o povo daquela época não entendesse, não compreendesse o Apocalipse. E eles tinham até medo de ler o Apocalipse, porque pensavam que iam ficar endemoniados, não iam dormir mais, iam ficar loucos. Até hoje tem pessoas que dizem que é proibido ler o Apocalipse porque fica louco. Dá para você ter uma ideia? Então foi o que Jesus disse: erra o homem por falta de conhecimento, porque não examina as Escrituras. Você lê a Bíblia é uma coisa. Agora você examinar as Escrituras é diferente. Amém, irmãos?